Olá, tudo bem? Novamente aqui, aula 6 sobre números inteiros, raiz quadrada exata. Professora Elkiane, dando continuidade à nossa aula de matemática. Quando ouvimos o termo raiz quadrada, devemos pensar em um quadrado. Aí vem a seguinte pergunta: qual a raiz quadrada de 16? Ela pode ser escrita da seguinte forma: qual o lado do quadrado da área 16? Então, qual é o lado? Olha, desse lado nós estamos vendo que temos 4 quadrinhos, né? Então, o lado aqui também temos 4 quadrinhos. Então, dizemos que o lado desse quadrado mede 4 quadrinhos, logo, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Porque se eu calcular a área dele, cada lado não mede 4, então, base vezes altura, eu só multiplico 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Qual é o número cujo quadrado é 25? Pela potenciação, podemos observar que nós temos aqui menos 5. Lembre que está multiplicando quem? Duas vezes. Então, se é duas vezes, lembra de potenciação? A base negativa, seu expoente vai ser 2. Então, o que acontece? Resultado positivo. Só relembrando da aula passada. Mas ele diz aqui, pela quadrado, então, duas vezes. Menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. No caso, sua base é negativa, vai ser resultado como? O resultado vai dar positivo. Aqui, mais 5, também fazemos da mesma forma. 5 vezes 5 é igual a 25. Portanto, temos duas soluções, menos 5 e mais 5. Nomenclatura dos elementos que compõem a raiz. Toda raiz possui os seguintes elementos: raiz, radicando, índice e radical. Então, aqui nós temos a nomenclatura, o nome de cada elemento. Então, o N chama-se índice. O radicando é o A. O X é a raiz. E este aqui se representa pelo radical. Então, vocês precisam conhecer cada elemento. Então, nós temos o N, que é índice, o A, o radicando, o X, a raiz e o radical. Agora, vamos calcular utilizando a radiciação, apresentando pelo símbolo, que é, no caso, o radicando. Esta operação nos permite determinar a raiz quadrada de um número. Então, nós temos o índice da raiz aqui é 2, o radical, o 16 é o radicando e o 4, que nós lemos que é a raiz quadrada. Quadrada por quê? Porque é o elemento 2. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Atenção! Podemos dizer que a raiz quadrada de 16 é igual a menos 4? E aí, vamos saber? Não podemos dizer isso. Embora saibamos que menos 4 elevado a 2 é igual a 16. Por que é igual a 16? Lembram que toda vez que sua base vier negativa e seu expoente for par, temos como resultado positivo. E que mais 4 elevado a 2 é igual a quem? A 16. É definido que a raiz quadrada é única e não negativa. Portanto, apenas mais 4 é considerado como raiz quadrada de 16. Assim, nós temos
a raiz quadrada porque seu índice é 2, de 16 é igual a 4, pois 4 elevado a 2 é igual a 16. Atenção! O oposto do número raiz quadrada de 16 é menos raiz quadrada de 16. Então, menos raiz quadrada de 16 é igual a menos 4. Mais outro cuidado, atenção! Assim, quando o radical é precedido do sinal negativo, indicamos o oposto da raiz quadrada. Exemplo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Agora, o oposto que ele diz, e o oposto do número raiz quadrada de 25 é quem? Menos raiz quadrada de 25. Dessa forma, a gente pode dizer que menos raiz quadrada de 25 é igual a menos 5. Mais outra observação. Então, a raiz quadrada de 0 é igual a 0. Nós temos aqui a representação. A raiz quadrada de 0 é igual a 0. Uma vez que, então, no caso aqui, o 0 elevado a 2 é igual a 0. Quando o índice da raiz quadrada é 2, podemos omiti-lo. Quer dizer, tanto ele pode vir representado como não. Então, das duas formas são corretas. Tanto ele vir como no seu índice, como não vir. Todos são chamados de raiz quadrada. Isso para o índice de raiz quadrada. Chamamos de números inteiros quadrados perfeitos aqueles que podem ser escritos como potência de base inteira. O expoente 2, os números 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 81. São exemplos desses números. Obrigado pela atenção e através do exercício é que vocês vão aprender cada vez mais. Exercitando, vocês vão aprender muito mais. E fiquem com Deus e até logo.